E a respeito de música, o palestrante ele falava assim, bom, o rock, ele te faz balançar. É isso mesmo, o cara entende. O cara sabe. O cara entende mesmo. O rock te faz balançar, total. E eu não sei porque que o povo da igreja não balança, eu pensava, né? Sou o Nando Batista, tá? O meu nome completo, na verdade, é Rodrigo Fernando Batista, todos me conhecem como Nando. Eu sou, hoje, um cristão, ok? E a palavra viva, ela é a minha autoridade, e também eu sou mestrado em mundanismo e práticas abomináveis. E a gente vai entender, não é, por que eu estou dizendo que eu sou certas coisas, irmãos, que a gente absorve, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, sabe, com o que a gente absorve, porque elas depois fazem parte da sua vida e você só vai conseguir utilizar aquilo ali em benefício próprio se você conseguir tirar uma lição, tá, das coisas que você fez de errado na sua vida. Agora, para complementar essa questão de quem sou eu, a gente vai lá para a base, né, para ver quem fui eu, tá? Esse daí era eu, alguns, aí há cerca de 5, 6 anos atrás, ok? E a minha história é a seguinte, essa frase aí resume, não é, a minha relação com a música, porque hoje nós vamos tratar aqui do tema música, então essa frase aí, ela resume bem a minha relação com a música. Eu tinha um home studio, e ele, e assim, na parede dele eu tinha um quadro que estava escrito exatamente essa frase. Uma vez ela me disse, ou eu ou a música. Ainda sinto saudades dela. Então, a música para mim estava sobre qualquer um. E só para vocês entenderem a profundidade disso aí, nessa época eu já era casado, eu já estava no meu primeiro casamento. E depois eu vou contar um pouco mais para vocês sobre isso. Agora pode voltar a tela para mim, porque eu quero discorrer aqui um pouco da minha relação com a música, quando foi que isso começou. Eu comecei a tocar com 8 anos, mais ou menos. Eu entrei para uma escolinha de música, né? Comecei a ter aulas de violão, gostava muito de sertanejo, aquele sertanejo mais raiz, né? Gostava muito de Chitãozinho e Choró. Depois também veio ali Leandro e Leonardo, um pouco mais moderno, digamos assim. E era o que minha família gostava, né? Eu lembro que eu cresci ouvindo Milionário Zé Rico, Barrerito, essas coisas. E então, eu tinha muito apreço pela música, sempre ficava cantando, desde criancinha. Tomei aulas de violão, comecei a tocar, e nessa época eu era um excelente aluno, sabe? Com volta de 7, 8 anos, eu era um excelente aluno. Tirava só notas verdes, né? Porque naquela época se media pela cor. E eu, então, tinha só notas verdes. Daí, eu lembro que tinha um amiguinho nosso lá, que ele era bem estranho, sabe? O nome dele era Ebert. Era um menino, assim, branco, magrinho, muito branquinho, assim, e ele era meio um pouco corcunda, assim, sabe? E ele usava umas roupas muito pretas, assim, de vez em quando eu via com umas jaquetas e as calças rasgadas, colares e tal. E aquilo, assim, ele era bem estranho, né? Eu gostava muito de desenhar, e ele também. Nós não tínhamos muita afinidade ali. Ele era mais na dele e tal. Mas um dia eu vi um desenho no caderno dele, perguntei, que desenho é esse? Ele falou assim, essa é um desenho
da tatuagem do Axl Rose. Falei, Axl Rose? Aí ele, sim, do Axl Rose. Falei, quem é Axl Rose? Ele falou, vocês não conhecem o Axl Rose? Eu falei, não conheço. É o vocalista do Guns N' Roses. Falei, vocalista do Guns N' Roses? Quem é Guns N' Roses? Você não conhece Guns N' Roses? Eu falei, não conheço. Cara, você não conhece? Eu falei, não conheço. E ali, então, eu tive a curiosidade, né? Ele me apresentou assim, uma pasta que ele tinha, sabe? Sabe aquelas pastas com uns plásticos, assim, que você ia colocando os pôsteres e tal? E ele me apresentou aquela pasta, eu falei, nossa, que diferente. E eu falei assim, quem que é o Axl Rose? Ele me mostrou. Eu falei, mas isso é uma mulher? Ele, não, é uma mulher. Eu falei assim, é uma mulher. Ele tá com um cabelão, ele tá até de batom. Não, a boca dele é assim mesmo. Eu falei, não, ele tá de batom. Ele tá até com o olho preto ali, ó, olha lá, isso é uma mulher. Não, cara, isso aqui é rock. Eu falei, nossa, que interessante. E ele foi me mostrando assim outros personagens do rock, né? E eu vi então que todos eles tinham aquelas mesmas características. E me recordo agora que nessa época passou lá um pessoal, sempre passa, né, nas escolas assim, vendendo livros e enciclopédias. Naquela época, pelo menos passava. Aí eu lembro que eu comprei era um álbum que você ia comprando as figurinhas e ia colando, né? Então tinha vários personagens do rock ali. E aquele mundo, então, me fez assim, reluziu aos meus olhos. Achei aquilo muito, muito bacana e comecei a ouvir e participar e tal, interagir. E o tempo passou, eu vou ser muito, muito curto aqui, porque senão alonga demais. Mas eu, então, lá com 11 anos, mais ou menos, o meu desempenho na escola começou a cair. Eu comecei a matar a aula, né, coisa que eu nunca tinha feito, porque eu era aquele menino mais bobinho e tal, que todo mundo fazia covardia, e passei a ser um menino mais um pouco, sabe, mais para frente, jogar bolinha de papel nos outros, sentar lá para trás, esse tipo de coisa. O meu rendimento, então, começou a cair. Coincidentemente, tá, com essa introdução aí do rock na minha vida, eu comecei a ter essas deturpações aí no meu proceder, eu agreguei, né, mais um quesito aí, que foi a pornografia. Então, com 12 anos, eu já tinha ali intimidade com a pornografia, e isso me foi apresentado através de um amigo, ao qual eu já fazia alguns trabalhozinhos ali e tal. Então, esse amigo me apresentou ali coisas, assim, pesadas, e lá com os 13 anos, eu já estava, então, curtindo ali música pesada, né? Eu já tinha ido, então, para Iron Maiden, Sepultura, Obituary, Black Sabbath, e envolvido em pornografia pesada, sabe? Interessante que esses nomes que eu mencionei, Iron Maiden, talvez, né? Dama de Ferro, Donzela de Ferro. Agora, Obituary, né? Obituário, refere-se à morte. The Death, ou seja, a morte, também uma outra banda. Black Sabbath, olha para vocês verem que interessante. Sábado Negro, olha, coincidência, não é? Sim, pura coincidência. Então, eu dei, assim, passos largos no rock, e conheci uma outra turma aí, já mais, né, mais ligada ao rock pesado, e eu lembro que, assim, nossas conversas, elas eram muito ligadas ao 666, entendeu? E também a cruz invertida. Tudo que a gente ia fazer, tudo que a gente ia escrever, a gente tinha que colocar lá 666 e uma cruz invertida, apesar de nem, assim, ter noção do que aquilo simbolizava, né? Então, assim, o mundo do rock, ele
ele é repleto dessas analogias que são contrárias a Cristo, tá? Contrárias a Cristo. Eu quero ler para vocês Provérbios 4, quem quiser me acompanhar aí, Provérbios 4, 23, ele é um verso que eu tenho, assim, muito apreço por ele, porque ele me serve de conduto, sabe? Provérbios 4, 23 fala assim, ó, na versão King James, atualizada, ele diz assim, acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Por isso, queridos, naquele momento, a disposição do meu coração estava me levando a caminhos tortuosos. Estavam me levando a caminhos obscuros ao qual eu estava plantando a cada dia uma semente que eu iria colher. Entende? Eu continuei tocando, porém, o meu gosto musical, obviamente, mudou, né? Inverteu. Eu que gostava de sertanejo e tal. Me lembro até de certa vez que a minha madrinha veio me dar um presente. Ela me deu um CD do Molejo, do grupo Molejo. Eu olhei para aquilo assim, você tá louca? Molejo? Eu não gosto dessas coisinhas infantis, não. Eu gosto de rock and roll, entendeu? Eu fui lá na loja, porque na época era assim, era CD, né, original, tinha todas aquelas coisas. Fui lá na loja e troquei a troco do CD do Nirvana. Na época, eu troquei a troco do In Utero. Era o álbum do Nirvana, o In Utero. Que veio a ser a minha banda preferida, tá? Eu sempre gostei ali do rock, mas algo mais melódico. Tinha algumas músicas, algumas bandas, igual ali Sepultura, The Death, algumas coisas eu fui deixando para lá e fui selecionando algo que era mais compatível ao meu gosto. Mas então, assim, eu reuni com alguns amigos. Nessa mesma época eu comecei a beber, não é, usar álcool, e eu e esses amigos, a gente era muito unido, assim, para onde a gente ia, a gente bebia muito e se divertia muito, né? E então a gente decidiu montar uma banda. Montamos uma banda e a gente tocava, assim, nos barzinhos e sempre regado a muito álcool. Muito álcool. Eu tava nessa época com o quê? Com 15 anos. Então eu comecei a beber, eu entrei para uma gangue, entendeu? A gente saía para pichar muro e todas aquelas coisas, e assim, você juntava para bater no outro que era de outro bairro, e se você fosse no outro bairro, o outro também juntava para te bater, sabe? Então, era um negócio, assim, muito envolvido com violência, não é? O rock, você pode perceber que, assim, ele é um impulso que te dá a violência. Em shows de rock pesado, você vê que, assim, a forma com que as pessoas curtem o som é pulando, chutando, batendo, principalmente punk rock, entenderam? É algo que realmente é um estímulo à violência. Portanto, montando essa banda, eu comecei, então, a fazer alguns shows com os meus amigos, e lá para os 18 anos eu fui convidado a tocar numa banda de baile, né? Banda baile é aquela banda que toca de tudo, toca cover, né? Faz o cover, aí tem as dançarinas, tem os vocalistas, tem ali 4, 5 vocalistas, tem lá mais 4 dançarinas, tem saxofone, tem trio metal, tem, enfim. E tem as performances. Então, eu fui convidado para tocar numa banda dessa. Eu falei assim: não, eu gosto de rock. Aí o rapaz me falou assim: olha, eu sei, mas só que é o seguinte: você toca bem e você não está ganhando nada na sua banda. Você vai ter um cachezinho bacana. O que você acha? Eu falei assim, verdade.
né, precisando de uma grana, seria bom. Aí, me corrompi e fui tocar pagode, axé e essas coisas. E eu toquei em Minas inteiro. Na época, então, eu fui tocar contrabaixo, né, que nem era o meu instrumento. Ele falou, não, você vai só fingir, a gente vai pôr o MD lá. Na época, MD seria o quê? Seria o playback de hoje, né? A gente vai pôr só o MD lá, você vai fingir, mas na verdade não fingiu nada. Vamos tocar essa ao vivo, essa também ao vivo, ao vivo, ao vivo. Pôs o repertório todo ao vivo, eu tive que me virar para aprender a tocar baixo em tempo recorde. Então, comecei a tocar baixo, fui tocando e tocávamos em muitas cidades de Minas e até fora. Depois, nesse meio tempo aí, lá com 23 anos, eu peguei e ganhei na loteria. Ganhei um prêmio na loteria. Joguei no chamado Totobola. Aí, ganhei um dinheirão, sabe? Para mim, né? Para mim era um dinheirão. Hoje deveria ser algo em torno de 150 mil reais. E peguei e montei um estúdio, um home studio na minha casa. E também montei um bar. Montei um bar. Nesse bar, então, eu tocava e tal. Nessa época, eu estava então, culminando com isso, eu me casei, não é? E tive um filho. Aí, esse bar, ele foi, assim, um divisor de águas, porque lá só tocava rock. Só tocava rock. A pessoa que chegava e pedisse para tocar um sertanejo, tocar qualquer outra coisa que seja, que fosse, não. Eu falava claramente, amigo, aqui a gente só toca rock, entendeu? Não me importava do cliente levantar e ir embora, não me importa. Aqui a gente só toca rock. E assim, a música muito envolvida, né? E eu bebendo muito. Bebia muito, muito, muito. A minha a bebida de preferência, eu bebia muito Campari e também muito uísque. E em determinado momento entrou um garçom para trabalhar para mim e esse garçom ele perguntou o seguinte: Orlando, você dá um raio? Assim, não, cara, não vou não. Meu negócio é só tomar uma mesmo e tal. Falei, para, você que é isso? Você veio me enganar? Falei, não, é sério, é sério. E a droga já tinha passado várias vezes na minha frente, entenderam? Já, muitas vezes ela já tinha passado pela minha frente e eu sempre recusei. Achava que aquilo era coisa para gente fraca, que eu podia curtir sem precisar de algo a mais, né? Só o álcool para mim estava ótimo. Mas nesse dia, eu simplesmente falei, então vamos lá, bota aí. Ele então esticou uma carreira de cocaína, não é? Ele inalou aquilo, cheirou, e eu peguei e fui atrás dele. Né? Tipo, outra lá, e eu peguei e fui. A sensação, assim, você não consegue discernir muito bem, entende? Na primeira vez. A questão é que esse foi o ponto de partida para um declínio muito rápido. Um declínio muito rápido. Eu me enveredei, né, nas drogas, isso eu estava com 24 anos. Com 25 anos eu perdi a minha família, não é? A minha esposa e meu filho. Aliás, a minha esposa me deixou e, obviamente, levou o meu filho. Ele estava pequenininho ainda. E ela não suportou aquilo, né? Óbvio. As coisas estavam dando muito, muito erradas lá no bar, porque eu não conseguia administrar. Estava doido, né? O tempo todo. E então, perdi tudo. Perdi tudo. Daí, eu entrei numa depressão muito grande, muito grande. Foram se passando os anos e eu conheci o crack. Quando eu conheci o crack, nossa, meu Deus, aquilo é devastador, irmãos. Devastador. Aquilo leva a pessoa para
nível subterrâneo que você não consegue sair dali, sabe? Você não consegue sair dali. E quando, quando você entra nesse mundo, é muito complicado de você sair. Muito, muito complicado. E eu me entreguei e fui só afundando, só afundando. Até que. E a vida continuava, entre aspas, né? Continuava tocando em barzinhos, apesar de ter perdido o meu, eu continuava tocando em barzinhos e tal, e usando as minhas drogas de preferência, porque então era a cocaína e o crack de vez em quando, e até que eu peguei e recomecei. Quando eu recomecei, eu conheci, né, a minha atual esposa, e nisso eu comecei a me reerguer, sabe? Comecei a me reerguer. Ela, de certa forma, ela ela também era uma pessoa assim desvairada, mas não tanto quanto eu, né? Não tanto quanto eu. Eu era um pouco mais, não um pouco mais, eu era muito mais, muito mais. Eu então comecei a reerguer a minha vida e montei mais um bar. Esse bar deu muito certo e eu então montei um outro bar, não é, chamado Camarote. E esse bar ele deu muito, muito certo. Dele surgiram outros pontos, né? Eu então abri mais 3 empreendimentos, que foi a Mansão da Azul, o Peixe Fino, que era um restaurante especializado em peixe, Buffalo Bill era um sítio para evento. A Mansão da Azul era um negócio muito grande a, lá servia para evento, servia para casamento, servia para. E também tinha as alas lá que eu trabalhava com bar. Então, eu tinha esses 4 negócios aí pulsando, sabe, rendendo muito, muito dinheiro, muito dinheiro. E a minha situação, ela só agravava. Porém, eu era um tipo de usuário de drogas que eu era diferente do padrão aí. Por quê? Porque eu ficava aí 2, 3 meses sem usar nada. Mas quando eu usava muito. Aí ninguém me segurava mais, sabe? E sempre eu estava acompanhado, né, de muita, muita música. Portanto, aquela questão que eu mencionei com vocês, o rock entrou, depois foi agregado a pornografia, depois foi agregado as drogas. Então, o jargão do rock, ele é mais do que comprovado, né? Sexo, drogas e rock and roll. Esse daí é o jargão que ele é comprovado na vida daqueles que se doam realmente a esse mundo. Bem, eu recomecei, eu quero passar para vocês aqui algumas fotos. Essas aí são as fotos da Mansão da Azul, tá? Era aquela casa que funcionava como bar. Pode ir passando, tá? Não vamos demorar muito aqui, não. Aí a gente tem aí, tá vendo? O pessoal, essa é uma ala, aí tinha também a ala de mesas, pode passar. Tinha, então, música mais tranquila, mas também tinha bandas, e sempre muito, muito envolvido com isso. Essa era uma ala externa, e está na beira da piscina, e eu morava nessa casa aí, entendeu? Pode passar. Aí a gente tinha alguns casamentos, e tinha o bloco da casa onde eu morava, entende? E ali foram os meus últimos dias, tá? Na vida que eu tinha. Pode passar. Essa daí foi um evento que teve. Esse daí era um dos outros bares. Esse daí, ó, era o The Vibe. O The Vibe, na verdade, ele era uma reformulação do Camarote, tá? Então, esse daí era um dos outros bares. Mas eu ganhava muito dinheiro. Era muito dinheiro, tá? E esses aí, os drinks, né, que se serviam lá.
Infelizmente, eu vivi nesse mundo aí, tá? E pode voltar para mim agora. E eu, então, pela segunda vez, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Por quê? Porque, apesar de eu ganhar muito dinheiro, eu saía muito dinheiro também. E era algo que eu não conseguia administrar, não é? Então, você era roubado, você era... De todo jeito saía dinheiro. E ia embora. Agora, depois que eu perdi completamente tudo, aí eu me entreguei a Cristo. Entende? Eu decidi, assim, mudar de vida. E me entreguei ao Criador. Quando eu decidi me entregar a Cristo, eu me mudei de Divinópolis, vim para Ipatinga. E ali eu tomei um novo rumo na minha vida. Eu comecei a congregar na Igreja Adventista, eu já tinha recebido alguns estudos bíblicos lá em Divinópolis, e aqui, então, eu já cheguei disposto a mudar a minha vida e me entregar a Cristo. Aceitei o sábado, passei a guardar o sábado, e aí, então, começa uma segunda parte da história, não é? Que é o quê? Os irmãos ficaram sabendo que eu tocava, que eu era músico, né? E como a nossa fé é muito carente, não é acaba que quem tem o olho é rei, nem tocar tão bem eu toco, mas terra de céu, quem tem o olho é rei, né? Então os irmãos não, nós vamos fazer uma vigília e tal. Eu falei assim, legal, legal. E como é que é? Aí, não, nós vamos te passar as músicas, você vai tirar. Eu falei, não, beleza, beleza. Só que assim, vocês evitam aquela. Eu falando, tá? Eu falando. Vocês evitam aquelas músicas lá do Inário, porque aquelas lá eu não sei, não me adapto muito bem a elas, não, entendeu? Pega aquelas outras. Então, por que isso? Porque eu já me identificava, entende? A minha trajetória fazia com que eu me identificasse com aquele estilo de música. Inário, não. Escolham essas outras aqui. Aí assim foi, né? E aquilo a gente tocando lá na vigília, e eu lembro que a gente estava tocando um hino lá, e eu ficava assim, né? E a irmã, tinha uma irmã lá, bem assim, bem mundana, sabe? E assim, não estou julgando ela, não, mas era mesmo, assim, a roupa dela era mais curtinha, estava toda maquiada, entendeu? E ela olhava assim para mim, assim, com toda, sabe, aquela alegria, tipo, nossa, é isso aí, uhul! Aí eu peguei, e eu tocando, né? Ótimo. Depois ela chegou e falou assim: é isso aí, irmão, é isso aqui que a gente está precisando na igreja. É desse tipo de coisa aqui que a gente está precisando, sabe? De precisar animar esse povo. Eu falei: é isso mesmo, irmão. Eu concordava com ela, né? Concordava, porque assim, eu não tinha nem noção do que acontecia ali. Lembro que nesse mesmo dia teve um irmão lá que fez uma apresentação, né? Ele cantou e puxou notas agudíssimas e fazia todos os gestos assim, sabe? E eu, nossa, ele cantou bem mesmo, esse cara matou a pau. E na hora que ele terminou, aí eu fiz assim, ó. Antes de eu bater a palma, eu travei, porque assim, tava todo mundo paralisado. Eu falei assim, nossa, que povo estranho, né? O irmão fez uma apresentação ali toda, né? Toda espetaculosa e é isso aí, agora nós temos que... Mas não, todo mundo assim, igual uma estátua. Eu achei aquilo bem estranho, até porque as próprias músicas que estavam tocando, entendeu? Era um negócio para você ali curtir e tal. E todo mundo assim, paralisado. Nossa, esse povo aqui é bem estranho. E depois que o irmão parou de cantar, então, e ninguém aplaudiu, o que ele fez foi uma apresentação, não foi, entendem? Então, aquele negócio ali, eu comecei a perceber algumas coisas que não era muito
sei lá, muito coerentes, né? Digamos assim. Bem, aí, o que é que aconteceu? O entendimento. Entrou-se, então, a questão do entendimento. Com muito pouco tempo, como eu estava muito disposto a mudar de vida, com muito pouco tempo eu dei passos largos, né? Então, com 6 meses de adventismo, eu apliquei a reforma de saúde na minha vida, né? Me recordo até que a primeira vez que a gente foi convidado para ir almoçar na igreja, eu olhei, né? Olhei para lá, olhei para cá, aquela mesa bonita, colorida. Falei, aí eu cutuquei minha esposa, né? Falei para ela assim, cadê a carne? Aí ela falou assim, não tem carne, não. Eu falei, o quê? Não tem carne? Como assim? Aí ela, não tem carne, não. Eles aqui, eles optam por um estilo mais saudável. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, você está brincando comigo. Aí ela, não, para com isso. Me deu uma cutucada assim, né, com o osso do cotovelo e pegou bem, né, na costela. Falei, tudo bem, tudo bem. Perguntei para a irmã, o que é isso aqui? Ela falou assim, isso é grão de bico. Falei, grão de quê? Grão de bico. Mas isso aqui é doce, é salgado? Como é que come isso aqui? É salgado, você mistura na comida mesmo. Tá bom, tá bom. Não tinha uma batata frita, não tinha nada assim que me interessasse lá. Ai, meu Deus. Aí, tá bom. Aí, como comemos, eu cheguei. Aí, muito rápido, eu falei, vambora, vambora. Aí, a gente foi embora, cheguei lá em casa e falei assim, frita para mim uns 2 bifes, porque assim, eu vou desmaiar de fome. Não tem como ficar com aquele alpiste. E assim, a gente coloca o negócio lá em cima, vou desmaiar, vou morrer, vou... Exagerado. Aí, 6 meses depois, eu peguei e estava assistindo uma palestra da Maísa Ribeiro. E a Tata lava o olho assim, irmãos, Deus quer falar com você, irmãos, e você não permite. Você não permite, por quê? Porque na sua alimentação está cheio de açúcar, ovos e leite. Açúcar, ovos e leite é um veneno. Aí eu olhei e falei assim, cara, essa irmã tá querendo dizer que eu não consigo entender a Deus por causa do que eu como. É sério isso aqui. Né? Você está brincando comigo. Eu comentando com a minha esposa. E fiquei lá assistindo para criticar, hein? Usei os braços, fiquei lá assistindo para criticar. Aí ela foi falando, eu comecei a coçar a barba. Até que faz sentido isso aí, deixa eu ver. Aí comecei a buscar, e ela falava muito do espírito de profecia. Não, não falava espírito de profecia, falava a irmã White, né? A irmã White. Quem que é essa pessoa? Que eu não conheço. Porque na igreja não se falava disso, irmãos, entendeu? Não se falava disso. Eu não conhecia. Aí, então, eu passei a ver os vídeos, né? Vídeo de 1h30, 2 horas. Quanto maior o vídeo, eu falei, é esse aqui que eu quero. Agora eu quero esse. Eu buscar só vídeo grandão para me poder, assim, sabe? Insaciável, né? Comendo. Comendo o alimento espiritual, né? Que eu tô falando. Daí eu peguei, entendi e cheguei todo feliz, né? Pros anciãos. Eu falei assim, irmãos, tomei uma decisão, cara. 6 meses, né? Que tava ali. Quer mesmo, Nando? O que foi? Cara, a partir de manhã eu não como mais nada de derivado animal. Não como mais carne, nem leite, nem ovos. Ele olhou um para o outro e falou assim, não, irmão, pera lá, só. Onde você viu isso? E as coisas não são bem assim, não. Como assim não são bem assim, não? Mas não está escrito lá, irmão White não falou, não está na Bíblia. Não, não tá, mas assim, você tem que entender que cada um tem um processo lento, entendeu? O processo, você não pode largar assim de uma vez. Mas Deus mandou largar, por que eu não vou largar de uma vez? Onde que fala que é devagarzinho? Não. E aquela situação me deixou bastante confuso, muito confuso,
porque eu não sabia de divisões na igreja. Não sabia de divisões. Para mim, o que um pensava, o outro pensava, e todos pensavam, pronto. Onde que entra isso na música? Eu decidi, pelo entendimento, fazer a reforma de saúde. E na hora que eu fiz a reforma de saúde, a minha mente, ela realmente fez assim, ó, puf. Ela abriu de uma forma que eu fiquei bobo. Eu passei a entender coisas que eu não entendia. Não é? E a música foi uma delas. Por quê? Porque aí eu me deparei com uma outra palestra a respeito de música. E a respeito de música, o palestrante ele falava assim, bom, o rock, ele te faz balançar. É isso mesmo, o cara entende. O cara sabe. O cara entende mesmo. O rock te faz balançar, total. E eu não sei porque o povo da igreja não balança, eu pensava, né? Indagando a mim mesmo. Eu não sei porque esse povo não balança, porque eles ficam lá parado, paralisado. Como é que dá conta? E o rock te faz balançar. Eu falei, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí ele falava assim, o rock inibe o seu senso racional. Eu falei, é verdade. Tanto é que na época que eu tocava, a gente costumava muito assim, a ir para as boates, não é? Costumava muito ir para as boates, assim, isso com 16 anos, mais ou menos, 17. A gente ia para as domingueiras, chamadas domingueiras, né? E lá, então, quando começava a tocar o rock, aquilo ali juntava eu e os meus amigos, e a gente começava a dar soco no outro, chute, empurrar. E eu sabia que os seguranças estavam lá. E eu sabia que eu ia ser posto para fora. Mas mesmo assim eu fazia. Entenderam? Então, assim, cadê o racional da pessoa? Aí eles me catavam, um catava o outro braço, vamos todo mundo para fora. Ficava lá fora triste. Ou seja, cadê o racional? Entendeu? Não raciocina, a pessoa vai no embalo, vai no impulso. Aí, beleza. Esse irmão, ele falou assim, o rock ele é um movimento de transgressão. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Eu falei, olha, realmente, porque assim, quando eu conheci o rock, o meu objetivo era transgredir, sabe? A minha mãe falava assim, não use brinco, eu vou usar sim, vou usar não só um, vou pôr 1, 2, 3, outro mais 2 aqui, tinha um piercing na sobrancelha, entendeu? Então, assim, qualquer tipo de ordem que me desse, eu queria combater, sabe? Não é um tipo de transgressão racional, não é? Por exemplo, a gente vê que os amigos de Daniel transgrediram, né, o sistema. Foram de encontro com o sistema. Não adoraram, não se ajoelharam, não se prostraram. Mas foi uma transgressão racional. Né? Ponderar o que é o correto. O rock é o contrário. Você pondera o que é o... Veio uma ordem, vou fazer o contrário. Você não raciocina em nada. Opa, não. Vou fazer o contrário disso aqui, porque o meu negócio é transgredir. Aí eu lembro até de Raul, né? Viva, viva, viva a sociedade alternativa. O que ele pregava? Raul Seixas, ele foi tão longe que ele começou a fundar realmente um local, uma sociedade onde cada um podia fazer o que quisesse, sem lei. Aí ele falava assim, ó, se eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou discutir Carlos Gardel ou esperar Papai Noel, então vá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, viva. Onde que cabe isso
nos conceitos divinos. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. E é interessante que esse faça o que tu queres, pois é tudo da lei, não procede dele, mas do padroeiro do rock, Aleister Crowley. Aleister Crowley era era simplesmente um satanista, não é? Pai do espiritismo moderno, inspirou Beatles, sabe? E então, a gente começa a ver, então, ter um vislumbre maior acerca do qual que é a ideologia do rock. O simples pulsar da batida te leva a esses impulsos ou a esses atos. Entende? E então a gente vai entrar aqui agora no aspecto que é o seguinte: como identificar o rock?